me achar aqui. Eu vou me propor a fazer algo, amados, que não tenho o hábito de fazer, que é uma pregação panorâmica no livro todo. Eu tenho sido desafiado para fazer isso e na minha pós agora de exposição bíblica, meu professor também incentivou a fazer isso no início de cada série, fazer uma mensagem do livro todo para que as pessoas estejam se ambientando. Eu vou fazer isso com Esther, na próxima quinta, a outra. Já leio o livro e vou trazer aqui um panorama da carta. É um desafio pegando pontos principais e uma ideia dominante do livro. Tá ok? É o que eu vou fazer agora ao final da série. A carta de Paulo aos Efésios. Éfeso era a quarta cidade maior do mundo, cerca de 500 mil de habitantes. Paulo havia ficado lá em 2 períodos de 3 meses, depois quase 3 anos. Era uma cidade cosmopolita, havia um anfiteatro muito grande, era uma cidade que havia um templo à deusa chamada Diana, Diana dos Efésios, que era a mesma Afrodite dos romanos, a deusa do amor. Era uma cidade com muitos estrangeiros e uma comunidade judaica, pelo que tudo indica, bastante expressiva. Paulo, durante esse tempo, enfrenta tumultos, oposições, como só de acontecer em todo o processo de plantação de igreja, mas ele sobrevive e a igreja do Senhor cresce ali. A igreja de Éfeso, plantada por Paulo, depois foi pastoreada por Apolo, depois por Timóteo e, por fim, por João, o chamado discípulo do amor. Era uma igreja realmente pastoreada só por gigantes espirituais. Algo aconteceu naquela igreja que depois, vamos chutar uma data aqui, depois de algo em torno de 15 anos, entre 15 a 20 anos de sua organização, a igreja praticamente parou no tempo. E Jesus vai escrever no Apocalipse uma carta para essa igreja, dizendo que essa igreja havia deixado o primeiro amor. E eu fico assim, enlouquecido, amados, me perdoem, mas a expressão é essa, em saber que uma igreja durante pouco tempo, pastoreada só por gigantes, não era Ezequias, não, era Paulo, Apolo, Timóteo e João. E mesmo assim essa igreja, depois de algum tempo, Jesus escreve para ela dizendo: olha, tenho contra ti que abandonastes o primeiro amor. Arrependa-te e volta às primeiras obras, porque senão eu vou aí e vou tirar seu candeeiro. Eu vou tirar sua influência nesta cidade. Hoje Éfeso está na região da Turquia, não há uma igreja forte ali, o islamismo é muito forte naquela região. Mas Paulo escreve esta carta no melhor momento da igreja. Era uma igreja mista, era uma igreja que havia judeus e não judeus que nem sempre conviviam bem, mas a oração de Paulo, e ele ora, é a carta que ele registra 2 orações, no capítulo 1, versículos 15 a 23, e depois ele ora novamente no capítulo 3, 14 a 20. Paulo ora para que a igreja vivesse em amor, vivesse em comunhão. Esta carta fala de uma nova humanidade, uma nova formatação da igreja do Senhor Jesus. E ele o faz a partir da ideia de corpo. 9 vezes aparece na carta a palavra corpo. Então, a unidade da igreja. Nós somos a igreja. A divisão, você já ouviu várias vezes, é a parte teórica, de 1 a 3, e a parte prática, de 4 a 6. A parte de 1 a 3 é o indicativo, a parte de 4 a 6 é o imperativo. 1 a 3 é a nossa história com Cristo. 4 a 6
é a nossa história no mundo. 1 a 3 é o lugar da bênção. Daqui a pouco o João Renato vai colocar. E 4 a 6 é o resultado da bênção. Lugar da bênção. Qual é o lugar da bênção? Regiões celestiais em Cristo. E qual é o resultado da bênção? Andar e viver de forma digna. A grande ideia do livro todo, João Renato, dá para a gente dizer juntos, vamos lá? 1, 2, 3 e... Deus tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Por isso devemos andar de uma maneira digna de nossa vocação e permanecer firmes no Evangelho. Por isso que eu comecei o culto, no meio do culto, falando: você faz falta. Ao final da carta, vamos ler os versos 21 a 23 do capítulo 6. Depois de falar sobre a batalha espiritual, você deve ter estado ligado nas duas partes da mensagem. E para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação, e para que Ele console o coração de vocês. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Folheando a sua Bíblia, como que Paulo começa a sua carta. Capítulo 1, versos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos, a igreja. Nós somos a igreja, que vivem em Éfeso, e são fiéis em Cristo Jesus. Santos e fiéis que vivem em Éfeso. A igreja do Senhor é uma comunidade de santos e fiéis e que vivem em um lugar. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém. Quando eu olho para a carta de Paulo aos Efésios, e eu sei que você, ao longo desta série, acompanhou grande parte dessas mensagens, eu fico pensando o quanto, amados, a igreja do Senhor Jesus, a que é sofredora, a que é militante, a que enfrenta os seus percalços, a que tem os seus altos e baixos, a que luta, a que sobrevive, a que persevera. Na verdade, ela é rica, ela é poderosa, ela tem um nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. A igreja, amados, tem tudo o que ela precisa para ser relevante, para ser forte, para ser briosa. Por isso que há um lugar, amados, onde nós somos abençoados, João Renato. E esse lugar é nas regiões celestiais em Cristo. A chave para entender é a porção de 3 a 14, que começa assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Preste atenção nessa história. No princípio do século XX, vivia nos Estados Unidos uma senhora chamada Ethel Green. Na hora da sua morte, em 1916, ela havia acumulado uma fortuna, preste atenção, de 100 milhões de dólares. Isso é muito dinheiro hoje em dia, mas era muito mais naquele tempo. Porém, Ethel Green chegou a ser conhecida como a mulher mais miserável da América. Era tão avarenta que preferia comer aveia fria para não gastar esquentando água. Em certa ocasião, seu filho sofreu uma lesão bastante severa na perna. E essa mulher levou tanto tempo à procura de uma clínica que o atendesse gratuitamente,
que o filho teve de amputar este membro devido a uma infecção grave. É um caso severo de avareza. Essa mulher tinha recursos voltosos à sua disposição, mas ela tomou a decisão de não usá-los. Viveu como miserável, embora fosse milionária, e a longo prazo de nada lhe valeu possuir tanto. Não adianta nada possuir muitos bens quando não se quer usá-los ou não se sabe como. A semelhança, amados e amadas de A.T. Green, são os crentes em Cristo Jesus, que fazem parte da Igreja do Senhor Jesus, que nominalmente são seus membros, mas que não se ligam, não se atentam, não chamam para si os privilégios e os benefícios de conviverem nas regiões celestiais em Cristo. Há uma riqueza, amados. Há um estado de êxtase que todo crente em Cristo Jesus pode viver. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Todas as bênçãos que estão relacionadas a Cristo são nos dadas. A passagem, por exemplo, de 1:3 a 14, que é o maior parágrafo da Bíblia, descreve o plano de Deus para a salvação. Nós fomos eleitos pelo Pai, redimidos pelo Filho e temos uma herança no Espírito Santo. Tudo para que eu e você fôssemos, de fato, os mais ricos de toda a terra. Na primeira oração de Paulo, por exemplo, capítulo 1, versículos 15 a 22, e a segunda oração do capítulo 3, versículos 14 a 21, Paulo ora pela igreja e ora para que fosse potencializada no coração de cada membro da igreja, potencializado o nosso amor por ele, a nossa vivência nele. Preste atenção aqui, parte da oração, versículo 17. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 1, 17. O Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, preste atenção, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é o chamado de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. E 19, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Na segunda oração do capítulo 3, versículos 14 a 21, Paulo diz o seguinte: olha, que seja potencializado o amor em todos os quadrantes, o amor em todas as dimensões. Aleluia. Capítulo 3, versículo 16, peço a Deus que segundo a riqueza da sua glória, olha só, mais um expediente aqui, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Essa realidade de estarmos enraizados e alicerçados. Por isso que você faz falta, porque você está enraizado e você também está alicerçado. Nessa realidade, queridão e queridona, de sermos abençoados pelo Senhor, nós somos porque nós temos um antes e nós temos um depois. E no capítulo 2 fica claro para a gente, dos versos 1 a 10, tivemos nossas vidas
transformadas. Versículo 1 do capítulo 2. Ele lhes deu vida. Quando? Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Dos versículos 11 a 22, nós temos uma foto da igreja do Senhor Jesus. Esta foto da igreja misturada, abençoada, miscigenada, que vive a unidade na diversidade. Versículo 11. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne. Naquele tempo, versículo 12, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas o versículo 13 diz: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Fato é, queridão e queridona, de que o muro, e Calvino vai estar dizendo isso, o muro divisório que impedia Cristo de reunir judeus e gentios, foi derrubado. Toda a inimizade entre as pessoas, não existe mais estrangeiros no povo de Deus. Todos somos família de Deus. Capítulo 2, versículo 19. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. No capítulo 3, nós temos um chamado. Vem para a igreja você também. Paulo fala sobre esse plano misterioso de unir pessoas. O Cristo, amados, anunciado por Paulo aos Efésios, não é um Cristo apenas homem e Deus, o que já é o bastante, mas é um Cristo cósmico também. É um Cristo que possui todo o universo. É uma igreja cósmica, é uma igreja que não encontra fronteiras geográficas, linguísticas, étnicas. É uma igreja que transcende os tempos e é um Cristo também que transcende todas as coisas. Todos estamos juntos. Somos um. Paulo vai dizer, olha, capítulo 3, versículo 1, eu sou prisioneiro por amor de vós, os gentios. E agora, versículo 6, o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa de Cristo Jesus, por meio do Evangelho. E quer mais um texto que fala sobre riquezas? Versículo 8, a mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar aos gentios, os não-judeus, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O lugar da bênção, as regiões celestiais em Cristo, a nossa riqueza nele. Potencialmente temos tudo o que precisamos. Não precisamos reclamar da sorte, da desdita. Não, não, não. A igreja sempre vai perseverar. Não existe igreja grande, igreja pequena, igreja pobre, igreja rica. Existe igreja de Jesus. Nós somos a igreja. Nós temos tudo o que precisamos. A segunda parte da carta, Paulo é prático. João Renato, é o resultado da bênção. Como resultado, igreja, vivam agora. Vivam de forma digna. Capítulo 4, versículo 1, por isso eu, o prisioneiro no Senhor, ele repete a mesma expressão, peço que vocês vivam de maneira digna. Amém. Da vocação a que foram chamados. E aí fala do Somos um. Vai falar aqui no versículo 4, há somente um corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Somos um. Mark Dever vai dizer que a igreja é uma só, embora dividida. Essa unidade da igreja não é visível no nível organizacional. Não precisa ter um único CNPJ. É uma unidade como realidade
espiritual. É a comunhão de todos os crentes verdadeiros que compartilham do mesmo Espírito, compartilham do mesmo batismo, da mesma ceia, e vão compartilhar da mesma cidade celestial. Por isso, queridão e queridona, nós temos evidências, e Paulo vai dizer isso aos Romanos também no capítulo 12, versículo 5. Embora sejamos muitos, nós somos um só corpo em Cristo. Nós somos membros uns dos outros. Me permita repetir novamente. Por isso que você faz falta. Nós precisamos uns dos outros. Como a falange espartana, o nosso escudo é para proteger o outro. E o escudo do outro é para proteger a gente. E na unidade dos escudos, a falange espartana prosseguia na guerra e avançava. E exércitos inimigos temiam a disciplina dos soldados de Esparta e, sobretudo, a unidade deles no campo de batalha. Paulo, amados e amadas, vai dizer de modo muito claro que é por conta disso que Deus dota a igreja de dons. E eu preguei aqui, eu quero só relembrar você, dons são pessoas. Deus dota a igreja de pessoas, pessoas talentosas. Capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Corpo. Somos santos, amados. Temos uma nova natureza. Devemos deixar a velha natureza. Devemos nos renovar no Espírito, nos revestir da nova natureza. Finalzinho do capítulo 4, versículo 25, até o capítulo 5, versículo 2, a necessidade de sermos santos. E pegando então todo o capítulo 5, indo até 6, 9, somos santos, temos o Espírito Santo, temos de ser cheios do Espírito Santo. E nessa realidade, amados, de abandonarmos as coisas da carne, capítulo 5, versículo 3, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. E uma vez sendo santos, nós vamos abandonar a nossa vida do passado e vamos seguir vivendo agora a dimensão do versículo 18. Deixem-se encher do Espírito. E a partir então de você ser cheio do Espírito Santo, você vai viver de modo diferente, você vai se portar de modo diferente no lar, no relacionamento homem e mulher, no lar, no relacionamento filhos e pais, no trabalho, no relacionamento entre empregados e patrões, patrões e empregados, relacionamentos mutualizados, potencializados pela santidade de Deus e do Espírito Santo. O próprio Jesus, amados, nem Jesus Cristo exerceu seu ministério sem que ele fosse cheio do Espírito. Vai lá em Lucas capítulo 4, versículo 1, vai dizer, e Jesus ficou cheio do Espírito Santo. Ele começa o seu ministério cheio do Espírito Santo. A igreja não pode fazer nada sem antes buscar a plenitude do Espírito Santo. E como já disse alguém, a evidência do Espírito Santo em nós é o seu encher diário e constante nas nossas vidas. Em relação a ser cheio do Espírito Santo, a pergunta correta não é quanto você tem do Espírito Santo, mas é quanto o Espírito Santo lhe tem. E daí, queridão e queridona, chegamos ao clímax da carta, capítulo 6, 10 até 20. Claro,
uma vez cheio do Espírito Santo, há uma guerra espiritual a ser travada. E nós repetimos aqui várias vezes. A batalha espiritual é intensamente real. Exige armas especiais. E nela nós temos de nos apoiar mutuamente. O reverendo Hernandes Dias Lopes disse que somos um exército. Precisamos orar uns pelos outros, orar por todos os santos. Quando o soldado cai, tornamos-nos mais vulneráveis. Precisamos uns dos outros. Precisamos orar pelos outros, uns pelos outros. Nenhum soldado, ao entrar em combate, ora só por si mesmo, mas também por seus companheiros. Eles constituem um exército. E o sucesso de um é o sucesso de todos. Por isso que, para terminar a carta, Paulo vai falar: para que vocês saibam como eu estou enviando Tíquico para vocês. Paulo era assim. Quando ele não podia ir, ele está preso aqui, na cidade de Roma, ele sempre enviava alguém. Tíquico era um deles, mas Epafrodito era outro, Timóteo era outro, Tito era outro. Paulo não era uma celebridade, amados. Na verdade, nenhum homem de Deus, nem mulher de Deus é chamado para ser uma celebridade. Nós precisamos uns dos outros. Olhe para mim, queridão e queridona, por favor. Nós precisamos de irmãos como Tíquico. Tíquico vai aparecer em 2 Timóteo, vai aparecer em Colossenses, vai aparecer em Atos. Nós precisamos de gente do nosso lado. Irmãos que não estejam interessados em galgar uma posição de prestígio na sociedade. Irmãos que trabalham e irmãs que trabalham na obra de Deus, independente de terem cargo ou não. Gente humilde. Gente que ama a obra de Deus, gente que ama pessoas, gente que se dedica, gente que é fiel, gente que não espera o outro fazer, faz, gente que não espera outros contribuírem, ele faz. Nós precisamos de trabalhadores que façam a obra do Senhor para agradar ao Senhor da obra e não aos outros obreiros da obra. Nós precisamos de irmãos aprovados que sabem fazer rir os enfermos que visita, ao mesmo tempo que sabe consolar aqueles a quem ele precisa dar notícias tristes. Precisamos de gente que não despreze os outros irmãos por acharem que tem um cargo ou um título mais elevado. Não! Paulo, quando vai falar de Tíquico, ele o chama de conservo. Conservo significa um servo de Deus igual a mim. O irmão amado, fiel ministro do Senhor, é Tíquico aqui. Por isso que Paulo termina aqui falando de paz, de amor, de fé, de graça. Paulo está preso, amados, mas o evangelho está solto. Aleluia. Paulo está em Roma, numa prisão domiciliar. De 8 em 8 horas havia um revezamento de tropa, de soldados. Ele era um prisioneiro. Estava sob a custódia romana. Mas ele aproveita esse período para escrever 4 cartas. Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Nem enquanto prisioneiro em Roma, Paulo deixou de escrever. No ano 64, aproximadamente, depois de 62, aproximadamente, ele é solto rapidamente, mas depois de 2 anos, em 64, Paulo é preso. Aí sim, ele já não vai para uma prisão domiciliar, ele vai para uma masmorra, uma cova mamertina, lá no centro de Roma. Lá Paulo espera o veredito de Nero, o imperador. Sua cabeça está a prêmio. Lá ele escreve 1 e 2 Timóteo e escreve Tito. Provavelmente Lucas foi o único que conseguiu ter acesso a ele. E ali, conduído pelas aflições, por tantas aflições, por severas perseguições, Paulo é morto, executado.
Mas é interessante que Paulo não imaginava que sobreviveria tanto. Mas ao final, ao escrever o seu testemunho em 2 Timóteo, para Timóteo, na sua segunda carta, ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Esta carta, amados e amadas, de Paulo, cerca de 4 anos antes da sua execução, João Renato teve essa linha: Deus tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Por isso devemos andar de uma maneira digna da nossa vocação e permanecer firmes no Evangelho. Somos a igreja. Você faz falta. Suas orações fazem falta. Cuidado seu, nosso, uns dos outros, faz falta. Pedi permissão para compartilhar uma mensagem que recebi essa semana da Aline Martimiano. Seu testemunho foi tocante. E sem saber, ela vai estar contribuindo o seu testemunho para o encerramento dessa série em Efésios. Porque nós fazemos falta uns para os outros. A Aline escreveu: bom dia, pastor Ezequias. Tudo bem com vocês? Aqui, graças a Deus. Pastor, preciso contar-lhe uma bênção que recebi neste tempo aqui. Eu vim para Minas Gerais com uma forte dor no ombro direito, da qual me tirava o sono, não estava mais conseguindo levantá-lo. Cheguei a ir ao médico aqui, e o exame que o médico pediu não acusou nada. Então nem voltei para mostrar o resultado. Como sabe, Jorginho, esposo dela, pegou uma lavoura e meia para trabalhar. Para quem tem dificuldades como eu de imaginar, são 13 mil pés de café. Não é nada pouco. O serviço braçal é 100% exigido. Lá não tem coletedora, mecânica, não. É na mão. Então passei o ano inteiro preocupada com o dia da colheita, pois eu não poderia ficar de fora. Jorginho precisaria muito de mim. Então no dia 13 de abril, Jorge Neto, filho mais velho dela, levou um tombo de bicicleta e quebrou o segundo dedo do pé direito. Ficamos 13 dias internados por procedimento cirúrgico. E quando voltamos para casa, a colheita já estava na porta. Eu orava ao Senhor e sempre contava a Ele sobre a necessidade de apanhar café e a preocupação que eu tinha com o meu braço. Numa dessas noites, sonhei que levava o Jorge Neto ao médico para ver o dedo dele. Só que o médico dizia: não se preocupe com o dedo do seu filho, vamos tratar esse ombro. Eu ficava confusa e dizia ao médico, no sonho, né? Mas não tenho nenhum exame ou raio-x, como o senhor vai fazer? O médico colocava o braço sobre o meu ombro e dizia: temos todas as radiografias suas aqui. No sonho, fiquei intrigada e com medo, pois sabia que nunca tinha ido àquele hospital. Fomos alimentados ali, já estávamos indo para casa, o médico chegou para despedir de nós e com ele trazia muitos cobertores. Preste atenção. E dizia: esses cobertores são para vocês. Lá é muito frio. A Aline disse: acordei. Sabe, pastor, falei com o Jorginho essa noite. Eu senti tanta dor e frio que cheguei a sonhar. Contei o sonho para ele. Esse sonho não saía da minha cabeça e orei ao Senhor.
Bom, pastor, nossa colheita começou no dia 23 de maio e terminou no dia 24 de agosto. Meu braço não doeu um dia sequer nessa colheita. Para a glória e honra do nosso Deus, meu braço não dói mais, os movimentos que não fazia agora faço. Então ontem, enquanto tomava meu banho, fui levado ao desejo de testemunhar o Senhor. Essa experiência maravilhosa com Deus. Confiante sim que é o Deus que é sensível à minha dor física, tratou, Ele não será indiferente quanto à cura da minha alma. Eu tenho plena convicção, pastor, que se Ele cuida da minha carne, está cuidando e sarando minha vida no sentido espiritual também. Por isso, pastor, disse ela, eu sou uma ovelha em pastos distantes, mas eu sei que além do nosso bom pastor Cristo Jesus, eu tenho esta igreja. Eu sei que não estou participando do corpo com os irmãos, mas eu suplico ao Senhor, continue cuidando de mim e da minha família em suas orações. E aí ela termina. Eu sei que os cobertores que eu ganhei no sonho são as orações desta igreja por nós aqui. Um abraço. Amo vocês em Cristo Jesus. Somos a igreja. E a Aline concluiu, somos cobertores uns dos outros. Por isso, você faz falta. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus por essa palavra, por essa visita panorâmica à carta aos Efésios. Agradeça a Deus pela igreja. Agradeça a Deus porque você está aqui. Em casa, agradeça ao Senhor porque você conseguiu acessar esta mensagem. E você vai mandar esse link para alguém também e vai dizer, olha, eu quero ser, em nome de Jesus, um cobertor para lhe ajudar nas noites frias. Quantos aqui, amados, têm tido noites frias, sofrendo com os filhos, sofrendo no casamento, sofrendo com as finanças, sofrendo com as recaídas, sofrendo com as oposições, sofrendo com as lutas, com as provas das mais diversas. Quantos líderes aqui nesta casa, amados, nesta igreja do Senhor, pensam todos os dias em desistir? O retorno é péssimo, é inglório. Sentimos-nos sozinhos, amados. Muitos líderes têm estado desgastados nesta obra. Temos regado as sementes que temos plantado aqui neste lugar há 30 anos com as nossas próprias lágrimas. Não tem sido fácil. As oposições são incríveis. As decepções e traições são volumosas. Gente maldosa, gente má, gente que torce para tudo que essa igreja faz dar errado. Tem gente que a maior alegria que tem é quando dá alguma coisa errada aqui. Celebra até. E nós estamos aqui, amados, apenas servindo ao Senhor, fazendo a obra dele, não para ser visto pelos homens. Deus sabe da inteireza do nosso coração. Nós queremos ser vistos pelo Senhor. Nós queremos ser lembrados por Ele. Cada parede, cada cadeira, cada bênção material, cada pessoa que entra neste lugar, cada vida, cada pessoa que desce as águas do batismo, tudo aqui é feito com muito esforço, amados. Muito choro,
muita renúncia, muita dor. Mas nós somos cobertores uns dos outros. Aline, você tem razão. Somos igreja. Estamos no lugar da bênção. Nas regiões celestiais em Cristo. E temos o resultado da bênção conosco. Viver de maneira que agrada ao Senhor em tudo. Deus, muito obrigado por esta igreja. Obrigado porque o Senhor nos colocou aqui na Ibacem. Alguns aqui, ó Pai, são parentes dos fundadores. O Senhor, muitos deles não estão conosco mais, mas alguns dos seus descendentes estão. Alguns vieram depois, amados. Amado Deus, são amados nossos, amadas nossas, casaram-se aqui, tiveram seus filhos apresentados aqui. Tem histórias, tem raízes, ó Pai. Pastores saíram deste lugar, estão servindo ao Senhor em tantos lugares. Meu Deus, tem sido um tempo difícil, um tempo de lágrimas, um tempo de sequidão. Mas não tem faltado nada, não tem faltado nada, não tem faltado nada. Tem sido a porção de cada dia. Nós somos a igreja. Cada um de nós faz falta. Ajuda-nos, meu Deus, a fazermos cada um um pouco mais. Cada um um pouco mais. Para que ao final possamos olhar para trás e dizer, como diz a tua palavra, até aqui nos ajudou o Senhor. Que prossigamos. Que avancemos, andando e chorando, com perseverança, para colhermos os feixes de trigo e celebrarmos a colheita bem-sucedida. No nome de Jesus. Amém. E amém. Se assente, queridão, queridona, e agradeça ao Senhor por esta igreja, pela sua história aqui neste lugar, pela carta de Paulo aos Efésios, por você estar sendo tocado para se posicionar, para fazer parte dessa grande obra que Deus tem para fazer neste tempo. No nome de Jesus.